Cerca de 400 anos antes da Batalha de Yavin, nasceu Beldorion, lá em Nal-Hutta, o famoso planeta natal e pantanoso dos Hutts. O destino normal desse Beldorion seria o de sempre: se tornar um lorde do crime, liderar sindicatos ou comandar redes de contrabandistas na orla exterior. Só que a Força tinha planos completamente diferentes para esse cara. Ainda muito jovem, descobriram que Beldorion era sensível à Força. E isso por si só já era um evento raríssimo, beirando assim quase o impossível dentro da biologia e da cultura enraizada dos Hutts, que costumavam repelir a Força. Os Jedi, claro, não perderam tempo. Eles levaram ele diretamente para o majestoso Templo Jedi lá em Coruscant. E o mais incrível de tudo é que o Beldorion levou seu treinamento Jedi muito a sério. Ele sabia que a sua espécie vivia séculos, às vezes até milênios. Se ele dominasse a Força com maestria, com respeito, que nem um grão-mestre Yoda, ele teria muito mais tempo que qualquer outro ser humano para se tornar uma lenda lá na Ordem Jedi. Diferente do estereótipo nojento da sua raça, ele usou as habilidades da Força para moldar o próprio corpo de uma maneira espetacular. Ele se recusou a ser uma poça de banho esticada no chão e ele se tornou, cara, puro músculo. Ele se forjou, cara, para se tornar um verdadeiro guerreiro Jedi. Ele se tornou ágil, imensamente forte e assustadoramente rápido para o seu tamanho. E para completar a sua imponência, quando chegou a hora, ele construiu e ele passou a empunhar uma lâmina de sabre de luz na cor roxa, estilo Mace Windu, uma cor que na lore de Star Wars sempre representou aquela pessoa que está no limite do perigoso, no limite do lado sombrio, a linha tênue entre a luz e a escuridão. Esse era o reflexo perfeito de sua natureza. Era um ser com instintos sombrios, mas que lutava para mantê-lo sob controle. Por mais de um século, ele conseguiu fazer isso. Ele se tornou um Jedi exemplar. Ele alcançou até mesmo o merecido rank de Cavaleiro Jedi e ele realizava missões difíceis e complexas a mando do Conselho Jedi. Ele provava todos os dias que a disciplina e o treinamento podiam vencer a famosa ganância inata de um Hutt. Até que o Conselho Jedi um certo dia tomou uma decisão que arruinaria tudo para sempre. Eles decidiram enviar Beldorion ao lado de uma colega Cavaleira Jedi para investigar um planeta isolado e primitivo chamado planeta Namshorios. Namshorios não era um mundo comum, ele era um lugar muito distante, era um planeta incrivelmente sombrio, castigado por tempestades incrivelmente violentas e cheio também de mistérios perigosos escondidos sob o seu solo. Só que a verdadeira armadilha lá não era o clima hostil ou monstros, eram na verdade cristais nativos daquele planeta, chamado de os cristais, as pedras Tsil. Esses cristais estranhos não apenas reagiam à força, eles amplificavam a força de um jeito completamente descontrolado e sedutor. Para um Jedi humano e focado, isso já era uma provação incrivelmente perigosa. Agora, para um Hutt, cuja genética já gritava naturalmente pelo poder, a posse, o controle, isso foi uma perdição instantânea. As pedras Tsil sussurraram diretamente na mente, nos ouvidos de Beldorion, e elas ofereceram a ele então o poder absoluto, vivo e imediato. O poder de não ser só o maior Hutt da história, mas ser o ser vivo mais forte e inatingível de toda a galáxia. E aquela ganância que estava trancada e adormecida dentro do Hutt, ela finalmente quebrou as suas correntes e ela falou mais alto. Ele não escorregou para o lado sombrio diante de uma fraqueza. Ele escolheu ativamente abraçar a escuridão. A sua Jedi aliada na missão percebeu o que estava acontecendo e tentou impedi-lo, só que o sabre roxo de Beldorion não mostrou misericórdia. Ele a derrotou brutalmente em um duelo violento e descartou ela, deixando ela para trás como se fosse um saco de lixo. E a partir desse dia, Beldorion abandonou o título de Cavaleiro Jedi e ele se tornou um Jedi sombrio e um rei tirano incrivelmente cruel. Ele governou aquele mundo Namshorios, um mundo obscuro, com suas mãos de ferro. Ele até mesmo se autoproclamou com títulos exagerados, se chamando até mesmo de Beldorion, o Esplêndido, ou o Beldorion, os Olhos de Rubi. Como Namshorios era um planeta esquecido num buraco no mapa da galáxia de Star Wars, a República, infelizmente, nunca enviou nenhum tipo de frota atrás de Beldorion. Dessa forma, os anos de reinado viraram décadas e as
décadas viraram séculos silenciosos. Do outro lado, na República, a República já tinha caído. As violentas guerras clônicas devastaram a galáxia. A Ordem 66 já tinha exterminado os Jedi e o tenebroso Império Galáctico já tinha surgido e já tinha caído. E enquanto isso, o que o Beldorion estava fazendo, ele continuou lá, intacto, vivo e governando o seu próprio planeta como um rei. Existia um problema, no entanto. Nas terras de Namshorios, existiam pequenos insetos parasitas lá chamados os Drok. Eles eram incrivelmente perigosos e eles sobreviviam sugando a energia vital de outras criaturas. E um desses insetos específicos, ele sofreu uma mutação macabra, ele ganhou inteligência fora do comum e assumiu uma forma humanoide e passou a se chamar de Dizima. E Dizima era extremamente ardiloso. Ele propôs um acordo diabólico com o Hutt tirano. Ele prometeu ajudar o Beldorion a continuar musculoso, jovem, vigoroso, e em troca, Dizima queria apenas acesso livre às pedras mágicas Tissil. O Hutt, cego pela sua própria arrogância, ele aceitou esse acordo. Só que o que ele não percebeu é que Dizima secretamente estava agindo ali nas sombras e drenando, sugando lentamente a gigantesca conexão com a força que Beldorion tinha ao longo dos séculos. Dessa forma, quase uma década inteira depois do filme do Retorno de Jedi, o Luke Skywalker estava lá focado e trabalhando duro, reconstruindo a nova Ordem Jedi, só que uma nova crise na força e o sumiço de pessoas inocentes levou a sua irmã Leia Organa até o planeta esquecido de Namshorios. E enquanto ela investigava o planeta, adivinha quem cruzou o caminho dela em uma emboscada? O velho e perigoso Hutt ditador. Beldorion, utilizando de suas armadilhas, ele conseguiu até mesmo capturar a Leia Organa, mas com aquele ego colossal de quem achava que tinha vencido o próprio tempo, ele não tentou matá-la logo de cara como o Sith verdadeiro faria. Ele queria plateia, ele queria contar vantagem, ele queria dar um monólogo sobre a velha república, sobre os mestres ancestrais e ficar lá se gabando por ser a criatura mais superior da galáxia que conseguiu sobreviver tudo, até mesmo o Palpatine. Só que Beldorion esqueceu um detalhe fundamental. A Leia carregava o sangue ardente e teimoso do Anakin Skywalker. Ela resistiu às hipnoses do Hutt, ela se concentrou na luz e ela conseguiu se libertar de suas amarras. Ela puxou de volta seu sabre de luz e o desafio, o duelo começou ali mesmo. A força física de Beldorion ainda era muito bruta e cada choque tenso entre os dois, o sabre de luz de Leia Organa quase quebrava em suas mãos. Só que os séculos inteiros ali sendo silenciosamente sugado de sua força vital pelo parasita Dizima, deixaram o monstro sem o fôlego necessário para um combate prolongado. Ele já não era aquele guerreiro imparável de 300 anos atrás. E em uma investida ali super agressiva e descuidada do Hutt, a Leia encontrou a sua brecha e ela praticamente partiu o Hutt ali no meio com um corte imenso em sua barriga. E esse daí, minha gente, foi o fim do Beldorion, o primeiro e o último Hutt Jedi. Que descanse em paz, minha gente. Mas me diz aí nos comentários o que vocês acharam sobre a história do Beldorion. E se você gostou do vídeo, cara, não seja sugado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.